Muitos vendedores acreditam que fechar uma venda significa pressionar o cliente. Não precisa ser assim, na verdade. As melhores vendas acontecem quando o cliente sente segurança para avançar. Ele realmente entendeu o problema dele, percebe valor no seu produto, confia realmente na solução que você está dizendo que ele pode proporcionar. Ele sente que o próximo passo é natural. Talvez você já tenha vivido uma situação parecida. A conversa vai bem, o cliente faz perguntas para você, ele está demonstrando interesse no que você fala, disse até que gostou, mas quando chega aquele momento de seguir, ele fala: poxa, vou pensar, me manda a proposta por e-mail para eu analisar, depois eu vejo ou vou falar com a minha esposa. E a venda fica parada. Muitas vezes o vendedor sai dessa conversa achando que perdeu por preço, ou foi a concorrência que tinha um produto melhor, mas a maioria das vezes o que faltou foi apenas, talvez ali você organizar melhor o final daquela conversa, faltou realmente ajudar o cliente a atravessar uma dúvida que às vezes ele nem falou direito para você. E é por isso que existe a cartilha que fecha a venda. Eu fiz essa cartilha não para te ensinar a forçar uma decisão, eu quero te ensinar a conduzir melhor e com muito mais clareza a conversa. Essa diferença, ela é muito importante, porque fechar bem não é vencer o cliente. Na verdade, é você dar a mão para ele aí e ajudar a decidir com muito mais segurança. Na cartilha, eu trabalho o conceito que eu chamo de fechamento invisível. O que é? Fechamento invisível é quando você vai conduzindo tão bem a decisão ao cliente ali aos poucos, sem transformar o final da conversa num momento pesado, em que ele vai tirar ali e fazer o Pix. Em vez de pressionar, ele escuta muito mais você. Você vai ver que, em vez de ficar rebatendo, ele entende o que você está falando. Em vez de empurrar, você apenas organiza a sua proposta. E a pergunta principal deixa de ser, poxa, como que eu faço esse cliente comprar de mim? E passa, na verdade, vai mudar para o que ainda impede esse cliente de se sentir seguro para avançar comigo nessa proposta. Essa mudança melhora a conversa inteira com o seu cliente. Você fica muito menos ansioso e o cliente se sente ali muito mais respeitado, se sente ouvido. E a decisão dele vai ficar muito mais simples. Aqui na cartilha, eu organizo esse processo aí desse fechamento em 4 pilares. O primeiro é a confiança. Antes de qualquer decisão, o cliente precisa sentir que está sendo ouvido realmente de verdade. O segundo ponto é a investigação. Não dá para conduzir uma venda sem entender a dor real do seu cliente, qual é a prioridade dele e o medo que ele tem ali em cima de tudo que você está passando para ele. O terceiro ponto é a ressignificação das objeções. Quando alguém dizer para você, puxa, vou pensar, talvez não seja desinteresse ou ele apenas esteja fugindo de você. Pode ser uma insegurança, pode ser falta de clareza no que você falou e pode ser medo de errar da parte dele. Agora eu trago o quarto pilar, e o quarto pilar é a condução, porque uma boa conversa precisa de um próximo passo bem cuidado. Um dos pontos mais úteis aqui que eu trago na cartilha é o checklist antes de pedir a venda para o cliente. Antes de você conduzir ele para o fechamento, você tem que confirmar 4 coisas: a dor real do cliente, a prioridade, a aderência que ele tem com o seu produto e se ele está se sentindo seguro. A dor mostra o que precisa ser resolvido, a prioridade mostra se aquilo é importante agora e a aderência mostra se a solução combina realmente com a necessidade dele. A segurança, ela mostra se ainda existe alguma dúvida escondida que não ficou claro para você, ou talvez ele não falou. Existe uma pergunta simples que, ajuda muito nisso. Existe algo que ainda faria você não seguir? Essa pergunta, veja que ela não pressiona o cliente, ela apenas acolhe a dúvida. E se o cliente tiver alguma preocupação, você consegue conversar com ele sobre isso. Agora, se não tiver, o próximo passo acontece com muito mais tranquilidade, você vai ver que tudo flui. Depois disso, a cartilha orienta uma sequência bem natural. Primeiro, você explica a solução conectada ao que o cliente te trouxe. Depois, você valida, perguntando, isso faz sentido para a sua realidade agora? E em seguida, você resume o motivo real da compra. Não apenas características técnicas ali do produto, mas aquilo que realmente importa para o seu cliente. Por exemplo, você chega para ele e fala, poxa, quando
começamos a conversa, você comentou comigo que a sua maior preocupação era ter mais segurança, era evitar retrabalho. Pelo que vimos, essa solução atende esses dois pontos. Esse tipo de resumo ajuda o cliente a enxergar a própria decisão. Veja que nasce dele essa decisão. Ele se sente muito mais confiante. Ele percebe que não está sendo empurrado, ele está sendo apenas lembrado do motivo que você trouxe ali pela conversa desde quando você começou. Depois você confirma com ele, puxa, estou entendendo corretamente que esses eram os pontos principais? Quando o cliente confirma, ele participa da decisão, então você pode conduzir para ele, você pode conduzi-lo. Então, o próximo passo é definirmos a melhor forma de começar. Puxa, de forma leve, veja como fica tudo claro, fica uma conversa muito mais respeitosa. A cartilha também fala sobre negociação. E aqui tem um cuidado muito importante, porque muitos vendedores oferecem desconto ali cedo demais, tentando facilitar a decisão, achando que é isso que falta. Mas, na verdade, se o cliente ainda está inseguro, o desconto não vai resolver o problema principal dele. Na verdade, e muitas vezes pode até atrapalhar e tirar o valor que ele estava vendo no seu produto. Por isso, antes de negociar, é importante entender do cliente. Se resolvermos esse ponto, você se sente seguro para avançar? Veja que dessa forma a negociação deixa de ser uma concessão impulsiva e passa a ser uma troca justa, porque você protege a sua margem e mantém o respeito pela venda junto ao seu cliente. Outro ponto prático é o uso da inteligência artificial. A cartilha permite você usar a IA como um apoio no seu dia a dia. Você pode analisar uma conversa de WhatsApp, uma coisa ali no direct, ou uma proposta que ele te mandou por e-mail e pedir ajuda ali para a inteligência para ver onde que a venda travou. A ferramenta vai te trazer, vai te entregar se falta valor, se existe uma objeção escondida que você não viu, se o cliente precisa mais segurança ou se já existe uma base para conduzir o próximo passo. Isso ajuda muito, principalmente para quem não quer depender apenas do improviso. Vai te ajudar demais. Eu sou Rogério Teixeira, eu sou empresário e vendedor há 30 anos. E essa cartilha nasceu realmente de prática, nasceu de muita conversa com o cliente, de vendas que, não fecharam, vendas perdidas mesmo, e propostas que esfriaram ali em momentos que eu achava que estava tudo indo muito bem. Foi tanto erro de negociação e também muito aprendizado sobre como vender com muito mais clareza e respeito com o seu cliente. Ao longo do tempo, eu entendi que, vender bem não é você falar mais alto ou falar mais, não é você pressionar, saber como cercar o cliente, não é isso. Sabe, você ficar insistindo sem ter critério. Vender bem é conduzir sempre melhor a conversa com ele. A cartilha que fecha a venda custa só R$ 47,00. É um investimento tão pequeno, perto de uma venda que você pode deixar de perder. Pensa nisso, principalmente se você trabalha com clientes que demonstram interesse, mas, acabam travando no final. Acesse agora o link na descrição e lembre-se, o cliente não precisa ser empurrado, ele precisa ser bem conduzido. Cuida bem do seu cliente. Quando existe confiança, clareza, ele sente segurança, você vai ver que o fechamento acontece de uma forma muito mais natural.